Vamos lá? Vamos lá, hein? Força de vontade. Não vamos ficar preocupadinho. Ah, não, tô cansado. Sei lá, meu camarada, dá um jeito, compra um Red Bull, mistura com café, sei lá, tem que ficar acordado. Joga uma água na cara, toma um banho frio, beleza? Não pode ficar para trás. O maluco que vai sentar do teu lado no dia da prova, provavelmente vai ter estudado que nem um tarado, maluco, beleza? Por favor, não deixa a motivação diminuir, não deixa, beleza? Então agita aí, maluco, dá uns tapas na cara, sei lá, dá uma de maluco, beleza? Faz uns 10 polichinelos e vamos que vamos, tranquilo? Vamos nessa? A aula passada eu estava falando de verbo de ligação, beleza? O que é o verbo de ligação mesmo? Ah, não. Tu não vai me perguntar o que é o verbo de ligação. A gente falou isso na aula passada? Não. Pelo amor de Deus, hein? O verbo de ligação é um verbo que, olha o nome, ligação. Adivinha? Ligar. Pestana, valeu. É um verbo de ligação, ou seja, ele liga um sujeito a um predicativo do sujeito. Ele existe para isso na língua. Ele liga um sujeito a um predicativo do sujeito. E ele indica, semanticamente falando, o sentido dele é de estado. Beleza? Então vamos lá. Semanticamente falando, ele indica estado, condição. Sintaticamente, ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Beleza? Aí vimos na aula passada o verbo ser, verbo estar, verbo ficar, verbo permanecer, verbo parecer. São só esses verbos que são de ligação? Pelo amor de Deus, né? É claro que não. Existem outros verbos que podem ser de ligação. E eu vou dizer mais. Alguns verbos que tradicionalmente são de ligação, eles podem deixar de ser de ligação. Hã? É isso mesmo que você ouviu. Eles podem deixar de ser de ligação. Pô, como assim, Pestana? Tu tá me confundindo. Lembra que eu falei na aula passada? Que se você quiser saber a transitividade verbal, a predicação verbal de um verbo, pô, tá lá na tua frente fazendo a questão, coisa e tal. Qual é a transitividade desse verbo? Aí você olha, e verbo ser? Ah, tranquilão, verbo de ligação. Errou. Vai querer assistir mais aulas de novo? É claro que não. Beleza? Então escuta. Dependendo do contexto, o verbo pode mudar de transitividade. É por isso que a gente tem que saber o que é um verbo de ligação, o que é um verbo intransitivo, o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto, o que é um verbo transitivo direto e indireto. A gente precisa identificar as características desses verbos. Para aí analisar a frase com calma. Normalmente na prova, o cara não dá a frasezinha boba que eu estou colocando aqui no quadro. O que o cara faz? O cara coloca inversões sintáticas, bota o sujeito aqui, o predicado lá, bota uma oração no meio. O cara acaba com a tua vida, né? Aí você tem que colocar na ordem direta. Lembra disso que a gente viu lá no início de sintaxe? O que é colocar na ordem direta? Tá tudo bagunçado. Sujeito, verbo, complemento, adjunto, adverbial. Tudo bagunçado. Coloca nessa ordem. Sujeito, verbo, complemento, adjunto, adverbial. Lembra disso? Se não lembra, dá uma olhada lá nas primeiras aulas de sintaxe. Beleza? Vem comigo, devagar, para você aprender mais. Vamos? Ó pra cá. Eu sou feliz. Eu estou feliz. Eu fiquei feliz. Eu permaneço feliz. Eu pareço feliz. Todos esses verbos são de ligação nesse contexto. Por quê? Porque eles indicam estado e ligam o sujeito ao predicativo do sujeito. 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 Beleza? Por isso que eles são chamados verbos de quê? Verbos de ligação. Porque eles ligam sujeito ao predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito mesmo? É uma característica do sujeito. Beleza? Predicativo do sujeito é uma característica do sujeito. Beleza? Tranquilo? Agora, cuidado, tá? Por favor. Não existem só esses verbos de ligação. Vou te dar outros verbos de ligação. Se você quiser anotar, fica à vontade. Beleza? O verbo tornar-se é um verbo de ligação. Tornar-se é um verbo de ligação. O verbo virar
é um verbo de ligação. O verbo dar é um verbo de ligação. O verbo cair é um verbo de ligação. Aí você me pergunta assim, Pestana, calma aí, tu tá embolando no meio de campo, irmão. Cair é verbo de ligação? Pô, fala sério, Pestana. Meu camarada, é de ligação. Agora, antes de eu começar a falar desses verbos, eu quero antes te mostrar uma parada. Pode ser? Pode to be? Então olha pra cá. Eu sou feliz. O verbo ser é sempre de ligação? No! Exemplo. Era uma vez um rei e uma rainha. Era uma vez um rei e uma rainha. O verbo ser aqui está no sentido de existir. O verbo ser está no sentido de existir. Existia uma vez um rei e uma rainha. Quando o verbo ser tiver sentido de existir, ele não é de ligação. Ele é o quê, Pestana? Ele é um verbo intransitivo. Pestana, o que é um verbo intransitivo? Daqui a pouco você vai descobrir. Eu só quero que você saiba o seguinte. Os verbos de ligação, dependendo do contexto, podem deixar de ser de ligação e se transformarem. Beleza? O verbo estar, o verbo ficar, o verbo permanecer, sempre de ligação? Claro que não, cara. Eu vou dar o exemplo do verbo estar, ficar e permanecer. Mas todos eles se encaixam nesse caso, que eu vou te mostrar agora. Olha para cá. Eu estou, eu fiquei, eu permaneci em casa. Quando vier uma locução adverbial do lado de um desses verbos, eles também são verbos intransitivos. Porque em casa, raciocina comigo, é o predicativo do sujeito. Em casa é uma característica do sujeito. Eu estou em casa. Ah, é o meu estado. Eu estou em casa. Porra, tá maluco, né? Em casa é uma característica do sujeito. Ah, qual é a sua característica agora, Pestana? Feliz. Beleza? Pestana, qual é a sua característica agora? Em casa. Hã? Bom, já entendeu, né? Então o verbo estar, ficar e permanecer são intransitivos quando vem uma locução adverbial do lado. Beleza? E o verbo parecer, Pestana? Quando é que ele é intransitivo? Ele é intransitivo nesse caso aqui, ó. Parece que vai chover. Parece que vai chover. O verbo parecer, no sentido de aparentar, olha aí, ó. Aparenta que vai chover. O que aparenta, Pestana? Que vai chover. Ou seja, isso aparenta. Isso, ou seja, que vai chover, parece. Nesse caso, você diz que o verbo é intransitivo também. Beleza? Nesse caso. Tá claro? Se não estiver claro, relaxa. Que quando eu falar de oração subordinada substantiva, subjetiva, você vai entender isso com muito mais clareza. Tá certo? Eu vou abrir aqui uma paginazinha. Vamos lá. Vamos ver se eu sei fazer isso ainda. Inserir. Nova página. Depois. Ah, moleque. Pô, tô sinistro na informática. Rapaz, cá. Se liga só. Lembra que eu falei que eu ia comentar sobre o verbo cair, o verbo virar e outros verbos que podem ser de ligação? Olha para mim rapidinho. Parceiro, presta atenção. Deixar a caneta aqui, ó, no banquinho que está na minha frente. Fica a caneta. A caneta se mexendo aqui, calma aí. Pronto, ficou. Olha para mim. Se eu digo para você assim, o avião caiu. Cair aí indica o quê? Uma ação, uma constatação, um fato. Não indica estado.
Tá certo? Beleza. Agora, se eu chego para você e digo assim, ó, ele caiu de cama. Escuta, não foi ele caiu da cama. Foi ele caiu de cama. Ou ele caiu em profunda meditação. O verbo cair aí indica o estado do sujeito. Sim ou não? Quando você diz ele caiu de cama, o que significa isso? Que ele ficou doente. É ou não é? Então anota aí. O verbo cair é um verbo de ligação. Cuidado, hein? Cuidado. Quer ver um exemplo? Vou te dar outro exemplo. Calma aí rapidinho, que eu vou pegar a garrafa aqui. Deixa eu pegar uma garrafa aqui. A garrafinha d'água. Ó pra cá. Tá vendo a garrafinha d'água? Não é propaganda não, hein? É só para dar um exemplo. Ela está na posição correta, não é isso? A base dela aqui, não é isso? A tampinha. Se eu faço esse movimento, olha pra cá. O que eu acabei de fazer? Ah, Pestana, você virou a garrafa. É verdade. Agora, raciocina comigo. O aluno virou professor. Quando você diz o aluno virou professor, o que você está querendo dizer com isso? Que ele não era professor e ele se tornou professor. É ou não é? Não houve uma mudança de estado? Sim ou não? Então o verbo virar é um verbo de ligação nesse caso. Cuidado. Cuidado. O verbo dar é um verbo de ligação. O verbo dar é um verbo de ligação? É. E vê um exemplo? Olha aí, ó. Eu dei um presente a ela. Ah, indicação, né? Dar. Entregar. Agora, o aluno deu um bom professor. Ninguém acreditava nisso. Aquele aluno do fundão da sala cagava para aula, não queria nada. Não é isso? O aluno deu um bom professor. O que significa isso? Que ele se tornou um bom professor. Verbo dar, verbo de ligação. Você está entendendo o que eu estou falando? O que é um verbo de ligação? É um verbo que indica estado e que liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Esse é um verbo de ligação. Tá claro isso? Beleza? Deixa eu só te mostrar uma parada que eu acho interessante. Vem aqui comigo. Eu vou anotar aqui no quadro uma parada interessante, hein? Eu quero que você fique ligado nisso agora. Fique esperto. Olha para cá. A verdade é que eu vou passar. A verdade é que eu vou passar. Esse é o espírito, hein? Sujeito, verbo de ligação, verbo ser aqui. Substitui essa oração toda, iniciada pela condição integrante, por isso. A verdade é isso. Verbo ser de ligação, tá ligando o sujeito ao predicativo do sujeito. Pô, Pestana, você está querendo dizer que isso tudo é um predicativo do sujeito? É exatamente isso. Por quê? Porque o verbo de ligação está ligando o sujeito ao predicativo do sujeito. Qual é o papel do verbo de ligação, irmão? Ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Caramba, tudo isso é uma oração com função de predicativo do sujeito na frase? É isso aí. Se você quiser saber mais sobre isso, aguarde e confie. Quando eu chegar em orações, você vai entender ainda melhor. Essa é só uma palhinha para você ficar esperto. Continuando minha aula. Vamos lá. Verbo intransitivo. Pestana, o verbo intransitivo eu sei. O verbo intransitivo é aquele que tem um sentido completo. É aquele que não precisa de complemento. É indicação, normalmente. Não é isso, Pestana? É, parceiro, é isso aí. É isso aí mesmo. Mas tem uns exemplos aí que eu vou dar que você vai ficar meio baratinado. Mas antes de ficar baratinado,
Vamos lá, exemplo clássico. Exemplo clássico, beleza? Vamos lá, eu digo assim, ó. Steve Jobs, aquele maluquinho da iPad, iTouch, não sei o que, Mac, não sei o que, Apple, eu não sei. É esse maluquinho da Apple. Beleza? Cara genial. Ele morreu há pouco tempo, não foi? Aí você diz assim, Steve Jobs morreu ano passado. Steve Jobs morreu ano passado. O verbo morrer aqui é um verbo intransitivo. Por quê? Porque ele não exige complemento. Por quê? Porque ele tem um sentido completo. Steve Jobs morreu. Finalmente, depois de 9 meses, o meu bebê nasceu. O verbo nascer exige um complemento? Quem nasce, nasce. Quem morre, morre. É um verbo que não pede complemento, é um verbo que tem sentido completo. Você diz que o verbo é o quê? Intransitivo. Tá certo isso? Isso não é difícil. Beleza? Mas não é mesmo. Agora, cuidado com esse exemplo que eu vou te dar. Right now. Olha pra cá. O professor chegou à escola cedinho. Aí o cara da banca, ele sublinha isso aqui e chama isso aqui de objeto indireto. Quando ele chama isso aqui de objeto indireto, ele está dizendo para você que esse verbo é um verbo transitivo indireto. Ué, Pestana, mas não é? Quem chega, chega a algum lugar. Está pedindo um complemento. Parceiro, olha para mim. Momento da verdade. Cuidado. Esses verbos que indicam movimento, se eu fosse você, eu anotava, hein? Esses verbos que indicam movimento, como o verbo ir, chegar, voltar, retornar, regressar, cuidado com esses verbos. Levar, cuidado com esses verbos. E verbos que indicam moradia, habitação, como morar, residir, habitar, assistir. Assistir no sentido de morar, habitar. Eu assisto em, sei lá, Recife. Dando a moral aí pro meu amigo João. Beleza? Eu assisto em Recife. Eu moro em Recife. Eu habito em Recife. Eu vivo em Recife. Olha aí. Cuidado. Por favor. Esses verbos que indicam deslocamento, movimento, moradia, habitação, esses verbos de deslocamento e verbos estáticos, cuidado. Esses verbos são intransitivos. Aí você me pergunta, Pestana, mas esses verbos pedem um complemento, cara. Aí eu digo para você, irmão, eu sei. Só que esses complementos que eles exigem são considerados não como complementos do verbo. Olha que viagem. São os gramáticos que ensinam assim, eu não posso fazer nada. Eles chamam esses complementos, olha o nome, complemento circunstancial. Quem chama assim é o Rocha Lima. Complemento circunstancial. Como é que cai na tua prova? Adjunto adverbial, normalmente de lugar. Normalmente de lugar. Eu cheguei à praia, eu fui à praia, eu voltei à praia, eu retornei à praia, eu moro em Jacarepaguá, eu resido no Rio de Janeiro. Esses verbos que, olha aí, ó, exigem um complemento, na verdade, esses complementos são verdadeiros adjuntos adverbiais, segundo os gramáticos. E é assim que cai na sua prova. Cuidado. Então, olha para cá.
professor chegou à escola cedinho. Aí o cara chama isso de objeto indireto. O que você diz? Bullshit. Isso não é objeto indireto nem aqui nem na China. Isso aqui indica lugar. Isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. É isso aí, garoto. Aí o cara diz que esse verbo aqui é um verbo transitivo indireto, que ele pede um complemento. Meu camarada, ele não pede um complemento. Ele pede um... Tem que gravar sim. É uma maneira de você não errar na prova. Ele pede, entre aspas, né, um adjunto adverbial de lugar. É assim que você tem que levar para a prova. Então ele é um verbo transitivo indireto? Não! Ele é um verbo intransitivo. Aí você me diz assim, Pestana, mas verbo intransitivo não é aquele que tem o sentido completo? Não é aquele que não exige complemento? Parceiro, é. Mas obedece, né, irmão? Os verbos, como eu já te falei, ir, chegar, voltar, regressar, enfim, esses verbos que indicam deslocamento, os verbos que indicam moradia, habitação, morar, residir, habitar, assistir, esses verbos também são considerados como verbos intransitivos. Beleza? Anota isso, não esqueça, para não errar no dia da prova. Eu vou dizer mais, normalmente, esses verbos que eu acabei de falar, eles vêm com um adjunto adverbial de lugar do lado. Essa é uma dica valiosa para você acertar na prova. Fica ligado nas OBS que eu te dei. Beleza? Tá tranquilo? Engraçado, né? O cara dá uma definição de verbo intransitivo e vem com uma OBS. Eu não posso deixar de te dar essa OBS, porque se cair na prova, irmão, você vai lembrar assim, caraca, o Pestana falou essa parada pra caramba. Esse maluco ficou, sei lá, uns 4 minutos falando só isso. Então fica ligado, hein? Vamos lá. Verbo transitivo direto não é igual a verbo intransitivo. Raciocina. Intransitivo é aquele que não transita, é aquele que não pede um complemento. Verbo transitivo é aquele que pede um complemento, é aquele que transita. Só que ele é transitivo direto. Por que eu chamo o verbo de transitivo direto? Porque ele é um verbo que exige um complemento, que transita, e é direto pelo fato de não haver nenhum vocábulo intermediando o contato entre o verbo e o seu complemento. Pestana, não entendi nada. Então relaxa, olha para cá. Eu digo assim, ó. Eu compreendi a explicação. Eu compreendi a explicação. Raciocina comigo. Esse verbo aqui, eu posso dar um ponto aqui, ó. Eu compreendi. Sem contexto, sem contexto. Beleza? Chego para você e digo, aí, parceiro, finalmente eu compreendi. Aí você, tu compreendeu o quê? Tu é doente? Tu não vai falar o que você compreendeu? Não é isso? Aí, não, desculpa. Eu compreendi a explicação daquele professor. Ah, porra, beleza. A explicação do cara é boa, coisa e tal. Eu não posso dar um ponto aqui. Por quê? Porque quem compreende, compreende alguma coisa. Tá certo isso? Então o verbo pede um complemento sem preposição. Ou seja, ele pede um complemento sem intermediário aqui no meio. É por isso que ele é transitivo direto. Porque vem o verbo, transitivo direto, e logo depois vem o objeto direto. O que é o objeto direto, Pestana? É o complemento desse verbo aqui. Por quê? Porque ele precisa de um complemento, não precisa? Quem compreende, compreende alguma coisa. Eis o objeto direto, que é o complemento do verbo transitivo direto. Percebe que não há nenhuma preposição aqui no meio, fazendo a ponte entre um verbo, entre o verbo e o complemento dele? É por isso que você diz que ele é transitivo direto, porque o contato entre ele e o objeto é feito diretamente, sem intermediário. Agora, o que é um verbo transitivo indireto? É o contrário disso, ou seja, ele pede um complemento, mas é preciso um intermediário no meio, ligando o verbo ao complemento. Exemplo, eu concordei com a explicação. Eu concordei com a explicação. Observe, quem concorda, concorda.
Não. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Observe que essa preposição aqui está ligando. Ligando quem? Ligando o verbo ao seu complemento. Aí você diz que o complemento dele, iniciado pela preposição, é chamado de objeto indireto. Por quê? Porque é o complemento desse verbo aqui, que é transitivo indireto. Beleza? Ou seja, é um verbo que pede um complemento? Pede. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Só que esse complemento é iniciado por preposição? É. Então você vai chamar esse complemento de objeto indireto. Beleza? Eu vou falar mais sobre objeto direto, objeto indireto, mais à frente. Fica relaxado. Tá tranquilo? Vamos lá. Verbo transitivo direto e indireto. É aquele que pede um complemento sem preposição e com preposição. Ué, existe isso? Ué, só existe. Quer ver? Ó? Vamos lá. Eu dei uma boa explicação. Eu dei uma boa explicação ao aluno. Eu dei uma boa explicação ao aluno. Quem dá alguma coisa. Sem trocadilhos, hein? Vai pagar. Quem dá alguma coisa. Eu dei o quê? Uma boa explicação. A quem? Olha aqui a preposição. Ao aluno. Então, observe. O verbo pede um complemento sem preposição. Quem dá alguma coisa. Eu dei o quê? Uma boa explicação. Agora, quem dá alguma coisa a alguém. Olha aqui o a alguém. Percebe isso? Tranquilo? Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque ele pede um complemento sem preposição, objeto direto, e um complemento com preposição, objeto indireto. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Agora é só treinar, fazer exercício, aquela coisa toda, hein, galera? Vamos lá, deixa a peteca cair não, meu camarada. Predicativo. Na próxima aula, olha aí, ó. Tipos de predicado e vamos que vamos. O que é o predicativo? Predicativo, como você já sabe, é uma característica. Agora, existem dois tipos de predicativo. Eu estou falando de predicativo agora pelo seguinte. Quando eu falar de tipos de predicado, você vai precisar entender, você vai ter de aprender, você precisou ter aprendido de predicativo. Então, eu preciso antecipar essa informação a você, quando chegar em tipo de predicado. Beleza? Então, vamos lá. Predicativo. Existe o predicativo do sujeito, que é uma característica do sujeito. Existe o predicativo do objeto. Objeto direto ou objeto indireto. Vamos entender isso? Vamos lá. O trem chegou atrasado. Atrasado é uma característica do trem, que é o sujeito. Então, você vai dizer que atrasado é um predicativo do sujeito. Aí tu me pergunta assim, pô, Pestana, mas não seria o modo como ele chegou? O trem chegou de modo atrasado? Cuidado para você não se sabotar. Cuidado para você não se sabotar. Se você quiser saber se isso aqui é um predicativo do sujeito mesmo, raciocina comigo. Atrasado é um adjetivo, sim ou não? Está ligado ao sujeito, sim ou não? Sim. Eu poderia colocar isso aqui no plural? Os trens chegaram atrasados. E ficou no plural, atrasado. Ah, então se ficou no plural, isso aqui pode ser um advérbio? Não, porque advérbio não varia. Então não pode ser um adjunto adverbial de modo. Ah, moleque. Isso é um predicativo do sujeito. Eu vou fazer essa diferença entre o predicativo do sujeito e adjunto adverbial mais para frente. Eu só estou situando aí a sua mente para você ficar espertinho. Agora, só um detalhe. O verbo chegar, como a gente já viu, é um verbo intransitivo, ok? Ué, Pestana, mas calma aí. Olha para mim. Pô, Pestana, mas você falou que o predicativo do sujeito vem com verbo de ligação. Eu falei isso? Jamais eu falei isso. Jamais falarei isso. O que eu disse a você foi
O predicativo do sujeito vem caracterizando o sujeito. O que eu disse a você foi, o verbo de ligação liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Portanto, eu não disse que o predicativo do sujeito só vem com o verbo de ligação. Eu não disse isso. Nunca direi. O predicativo do sujeito pode vir junto com o verbo de ligação? Pode. Mas ele pode vir sem verbo de ligação? Também pode. Beleza? Eu vou falar mais sobre isso, de predicativo do sujeito, daqui a pouco. Segura tua onda aí, hein? Valeu! Daqui a pouco a gente volta.